Podemos assentar. Jesus havia ressuscitado no terceiro dia e houve no meio dos discípulos muita incredulidade. A incredulidade é algo assim que é uma peste, porque ela contamina. E ela contaminou muitos dos discípulos. Você percebe que as únicas pessoas que tiveram mais fé foram as mulheres. As mulheres tiveram mais habilidade para ter fé. Acho que por causa do coração quebrantado, um pouco mais de sensibilidade, facilidade de ter mais esperança. E eu começo a falar nesta noite para nós orarmos sobre isso. Eu falo sobre esse quebrantamento tão necessário que facilita a nossa habilidade de ter fé. A definição de fé em Hebreus é certeza e esperança. Pessoas com esperança são pessoas mais convictas do que pessoas que não têm muita esperança. Eu quero falar da esperança, começar a falar sobre a esperança. Qual é a importância da esperança na nossa vida? Eu quero começar a falar sobre sentimentos que destroem a esperança. Quero falar sobre a amargura. Pessoas que são tendenciosas à amargura, quais são? São pessoas que trazem do passado situações mal resolvidas. Toda vez que você vê uma pessoa que lá atrás, ela tem situações que ficaram engasgadas, que não foram bem digeridas, esta pessoa no presente terá dificuldade de livrar-se de situações. Você concorda que a palavra do Senhor nos ensina que existe momentos para tudo? E existem momentos em que Deus faz conosco libertação, separação, mudanças e muitas situações dessas. Mas você concorda comigo que se nós estamos apegados àquilo que foi, nós vamos ter muita dificuldade ao sentirmos da parte de Deus a direção de abrirmos o nosso coração para deixar ir pessoas, ir situações, ir questões. Por quê? Porque a avareza, ela não só afeta a questão financeira. Por exemplo, a avareza, ela traz dificuldade para perdoar, dificuldade para aprender. Pessoas avarentas têm uma dificuldade enorme de aprender. Por quê? Para que você aprenda, você precisa ter um racional muito limpo, muito objetivo do contexto emocional. E quando a pessoa é avarenta, ela nutre essa avareza, e a avareza é decorrente de várias situações, e uma delas é o apego ao passado. Você quer ver uma pessoa tornar-se avarenta no futuro? É só você perceber uma pessoa que não consegue livrar-se de situações recorrentes que acontecem com ela. O acúmulo dessas situações vai oferecer a essa alma tanto a amargura quanto a avareza. Amargura, emocionalmente falando, é um tipo de avareza. Ou seja, aquela pessoa guardou aquela ofensa de tal maneira em seu coração, decidindo não liberar, decidindo não perdoar, decidindo continuar nutrindo aquele sentimento nocivo, mesmo sabendo que aquele sentimento é prejudicial. Está meio complexo? Está dando para entender? Amém. É prejudicial tanto para si quanto para os outros. Então, se ela nutre a amargura é tido como uma avareza emocional. Então, essa pessoa ela vai começar a nutrir essa avareza e ela vai ter dificuldade de abnegar de situações. Ela vai ter dificuldade para entender os outros, ela vai ter dificuldade de ter introspecção, de examinar-se a si mesmo, porque a ótica dela será fixada nos outros e que nos outros fazem. E a incredulidade, pastor, o que tem a ver com isso? Tudo. Porque toda pessoa dotada de amargura, de avareza, ela tem dificuldade para a fé, porque a fé é esperança. E quando você tem esperança, você olha para frente e não para trás. Quando você tem esperança, você fundamenta-se e você fixa no presente e não lá atrás. Então a esperança, ela faz com que exista dentro de nós saúde para a nossa alma. Quantas almas adoecem? Existem almas que estão adoecidas, estão com pestes, estão infeccionadas, estão enfermas. Por quê? Porque quando você tem esperança, você olha para frente. Você acredita tanto em Deus quanto no Emanuel, Deus em você. Você acredita que vai dar certo, você acredita que vai funcionar. Quando Deus começa a tratar com você, por exemplo, levando você poleiro, limpando você de algumas situações, você sabe que aquilo é para o melhor.
Você sabe que é para coisas novas, para coisas que virão. Então a sua esperança e a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus, te dá uma estrutura. Então, consequentemente, você vai ficar mais forte para todas as situações que virem até você. Gostoso, né? Mas e quando não tem esperança? E quando ao invés da esperança tem amargura? E quando ao invés da esperança tem a incredulidade? Quando ao invés da esperança se tem dúvidas, incerteza e insegurança? Sabe o que alimenta a insegurança, a dúvida e a incerteza? A falta de Deus. A falta de Deus alimenta a insegurança, alimenta a dúvida, porque nós às vezes nós somos muito parecidos com o povo do deserto. O Senhor dizendo assim em Deuteronômio, disseram assim, Moisés escrevendo, porque limitaram o Santo de Israel. Como eu e você podemos limitar Deus? Às vezes nós ficamos tão preocupados e tão envolvidos com as coisas que acontecem ao nosso redor, e a nossa oração diária deveria ser, Senhor, me liberta. Senhor, liberta a minha alma de tudo aquilo que está ao meu redor. Se uma pessoa não está bem do seu lado, você já fica chateado porque acha que é com você. Se uma pessoa não falou sobre um assunto, uma situação, você já fica mirabolando 1000 assuntos. Aquela pessoa não está nem pensando naquele problema, ela tem tanta coisa para pensar que ela não está nem pensando naquilo. E se é uma pessoa de fé, ela já lançou aquilo diante de Deus, e é Deus quem dá a resposta, é Deus quem traz as coisas, Deus quem faz tudo. Então, quando você ou eu nutrimos uma amargura, a amargura ela vai dominar sobre a esperança vai diminuir até desaparecer. E a amargura é a avareza. Então você começa a ministrar a avareza por todos os cantos. A individualidade e a avareza é quase a mesma coisa. O egoísmo e a avareza é quase a mesma coisa. Por quê? Porque a avareza é você trazer para si. A avareza é você pensar em si em primeiro lugar. E Deus, Ele não pensa em mim em primeiro lugar. Ele pensa no reino. Eu faço parte de um reino. Eu não sou um reino isolado, você é. E quando Deus trabalha com você, às vezes você se pergunta, por que Deus quer que eu passe isso? Por que Deus quer que eu passe aquilo? Porque você faz parte de um reino. Você faz parte de um reino, o reino dos céus. Então Ele vai trabalhar com você, é igual os dons, é conforme a igreja precisa. Então o reino é assim, é conforme o reino precisa. Então Ele vai mexer você para cá, mexer para lá, fazer assim, fazer assado. Deu para entender? E às vezes nós somos tão egoístas que achamos que Deus também é individualista, ou é partidarista, que pensa só em mim, que pensa só em você. Quando Deus fala, quando eu falo em sacrifício humano, claro que eu não falo do Senhor Jesus, porque é o maior sacrifício, mas eu falo muito sobre Ezequiel, sabe? Eu gosto muito de pensar em Ezequiel, sobre o sacrifício que ele fez. Ah, pastora, mas Isaías fez também muitos sacrifícios, andou nu e tal e tal. Mas eu penso em Ezequiel. Ezequiel, Deus chegou para ele e falou assim, eu vou matar a sua mulher e você não pode chorar. E Ezequiel entende o quê? Que ele fazia parte de um plano, que ele fazia parte de um reino. Que valia mais a execução do propósito de Deus do que os sentimentos dele. E hoje nós estamos numa igreja tão humanista, uma doença tão agravada, que tudo que Deus faz tem que girar em torno da nossa emoção. Mesmo que ela seja errada. Tudo que Deus tem que fazer para que eu me sinta bem, isso está muito longe da realidade. Muito longe. Ele quer mudar alguém, esse alguém é muito importante para você, ele quer trabalhar na vida dessa pessoa. Então ele vai mexer na vida dessa pessoa, e você que aguente. É ou não é? Você que aguente. Por que você pode aguentar? Porque nada é maior do que o escape e a presença dele em nós. Então, uma das coisas que os discípulos tiveram muita dificuldade de crer na ressurreição é porque eles vincularam tanto com maravilhas, com curas e com milagres e a presença corpórea de Jesus ali. E quando lhes foi tirado a visão, a ótica, o toque, eles não conseguiram manter a fé. A fé deles estava totalmente vinculada no toque, na visão. Assim como a igreja de hoje. A igreja de hoje, ela quer ver Deus.
Ela quer ver, ela quer tocar, ela quer vivenciar por meio do quê? Por meio das suas facilidades, por meio do seu bem-estar. E quando ela não vê Deus no meio do seu bem-estar, no seu favoritismo, ela começa a perder a fé. Ela não consegue entender que ela faz parte de um plano e de um projeto. E que Deus trabalha como Ele quer, do jeito que Ele quer. Por quê? Porque nós somos dele. Aí o que acontece? Quando Deus vai moldar uma pessoa, trabalhar numa pessoa, o que ela faz? Ela, tendo aquela raiz de amargura, ela vai procurar culpados, como eu sempre digo. Vai procurar responsáveis. Só que, eu digo uma coisa que isso mata, assim, em todos os âmbitos. Você é de Deus? Sou. Você crê que nem um fio de cabelo? Você crê? Então não tem nada a ver com ninguém. Nunca tem nada a ver com ninguém. Sempre tem tudo a ver com Ele. Nada a ver comigo, nada a ver com você. Nada. Eu e você somos instrumentos do grande projeto dele, do grande propósito dele. Não é nada a ver comigo. Se ele permite que eu ou você passemos por uma situação ruim, nada a ver comigo. É o propósito dele, é o plano dele. Ele vai nos moldar, nos transformar para que sejamos úteis para ele. Para que sejamos úteis. O reino de Deus não é um spa, onde ele promete bem-estar, sombra e água fresca. Não. O reino de Deus é um oleiro, né? Molaria. O reino de Deus é o que mais? É um campo. O reino de Deus é isso. Agora, nós achamos que o reino de Deus é um spa, onde o nosso bem-estar e nosso conforto está em primeira, objetivando. Pastora, mas eu confesso que às vezes é difícil não saber o que Deus está fazendo. Sabe quando é difícil não saber o que Deus está fazendo? Quando não existe confiança à altura. Às vezes, as horas difíceis, os momentos difíceis que você passou na sua vida, poderiam servir de grandes memoriais para que você aprendesse e entendesse. Deus sabe tudo e pode tudo. É só você olhar para trás. Às vezes nós somos tão ignorantes, mesmo conhecendo a história. Não é? Você conhece a sua história. Você sabe o que Deus já fez por você. E mesmo assim a ignorância fala mais alto, e você duvida, e você desacredita. E você quer muito saber, e você quer na sua hora, no seu tempo e do seu jeito. Será que nós não podemos confiar em Deus de tal maneira para que tenhamos certeza que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje? Quando Ele falhou com você? Nunca. Quando Ele te deixou em um problema, em uma situação que não houve solução? Nunca. Então eu e você temos que crer em Deus, nós temos que confiar em Deus. Agora os discípulos, eles eram vinculados diretamente com o humanismo. Quando Tomé fala, eu quero pôr a mão, eu quero pôr o dedo, ele estava falando do lado humano dele. Mas e a alma dele? Cadê a fé da alma dele? Cadê aquela confiança que ele tinha que ter no Mestre, no Salvador dele? Cadê? Quantas vezes a nossa fé depende do nosso lado humano, de nós estarmos, de nós alcançarmos. Por isso que Abraão é o maior exemplo. A Bíblia diz assim, Abraão, que ele creu contra a esperança e não alcançou. Abraão não alcançou o que Deus prometeu para ele. O que ele alcançou foi só o filho. Ele não viu a descendência grande, ele não viu Canaã, ele não tomou posse de Canaã. Foi só Josué que tomou posse de Canaã. Mas mesmo assim ele creu contra qualquer coisa. Então, se a esperança faz parte da fé, a fé tem que ser maior que a esperança, porque a fé é certeza e esperança. Abraão creu contra a esperança. Então, o que nós temos que fazer, termos uma confiança em Deus tão absoluta, de aprendermos a descansar, de aprendermos a sorrir, de aprendermos a desfrutar daquilo que Deus está nos dando e deslumbrarmos até com as mudanças. Deslumbrarmos até com as situações que às vezes são estranhas para nós, são indelicadas, são inseguras para nós, mas nós sabemos que é para o nosso melhor. Por que você sabe que é para o seu melhor? Porque você confia em Deus, diga amém. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Não sei onde Tomé estava, na aparição do Senhor Jesus aos discípulos, Tomé não estava ali. E Tomé era um dos 12. É muito difícil quando nós não estamos onde Jesus está.
Existem pessoas, eu quero ver se você consegue entender esse raciocínio meu. Existem pessoas que só estão onde Deus esteve. Ou seja, ela não consegue crescer segundo o mover do Espírito. Ela consegue sempre estar lá atrás, nas glórias passadas, nos infortúnios passados, nas situações passadas. Tá, se Deus esteve na vida dela e deu momentos bons, ela fixa ali e ela parece que ela se entorpece de tal maneira, ela não... Mas pastora, onde o Senhor Jesus está agora está muito difícil. O Salmo 91, o que ele promete? Estarei com ele na angústia e dela o retirarei. Antes do Senhor te retirar de qualquer situação, Ele vai te pôr ali. E depois Ele vai estar com você, para moldar você, para transformar você. Depois Ele vai te retirar dali. Então, o que nós precisamos entender e compreender, que você precisa estar onde Jesus está. Ele diz, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus está, ele te pôs no vale, esteja no vale. Hã? Ele te pôs no deserto, esteja no deserto. É ali que ele está, é ali que ele quer que você esteja. Então não procure fugas. Eu fico observando como é que o crente quer sair tão rápido do problema. Como que ele quer sair tão rápido da dor, da tristeza. Por que tanta pressa? Eu não consigo entender isso. Para pensar que os melhores momentos, analisa comigo. Os momentos que você mais conheceu a Deus foi no deserto, na terra seca. E por que tanta pressa hoje de sair de uma situação difícil? Hã? Você sabe que o abraço do Senhor é tão bem-vindo na dor. Existem pessoas que quando elas estão felizes, elas não estão com os braços abertos para receber o abraço do Senhor. Mas na dor a gente tem que estar com o braço aberto para receber o abraço dele. Bom, eu queria que você entendesse que é importante que você esteja onde o Senhor está, porque senão você não vai poder andar junto com Ele. Esteja onde Ele está. E não fique revoltado, não fique procurando, por quê? A partir de hoje, tenha na sua vida um memorial. Marca o dia de hoje. Que dia que é hoje? Dia 13. Senhor, a partir do dia 13 de junho de 2017, nunca mais eu perguntei por quê. Olha que maravilha. Nunca mais eu perguntei por quê. Nunca mais. Eu fui criada num lar de muita obediência, de muita violência e severidade, e eu não tinha costume de perguntar por quê. Não podia. Isso foi tão bem para mim, eu nunca entendi o porquê que, né? Hoje eu entendo. Nunca perguntei para Deus por quê. Nunca perguntei. E nem para quê. Tem gente que fala, não pergunta por quê, pergunta para quê. Nem para quê. Eu simplesmente dava boas-vindas à situação e sabia que Deus estava nela. Se Deus estava nela, tudo estava bem. Não é verdade? Não pergunte por quê. Não fique indagando, não fique questionando, não fique procurando resposta. A resposta vem do alto, não procure porque você pode achar uma resposta errada. A resposta ela vem do alto, se ela não vier do alto, ela não é bem-vinda. Não fabrique respostas, tá? Não fique questionando. Eu fico pensando assim, tem pessoas quando passa por problema, ela fica reclamando e murmurando, porque ela quer que um console, que o outro entenda, que o outro tenha dó. Meu Deus, nós já somos maduros o suficientes para isso. Queremos que alguém levante a nossa autoestima e diga, olha, você está passando por isso, mas você é assim, você é uma bênção, você. Eu não preciso disso, quem precisa disso é o meu ego. Quem precisa disso é a minha humanidade, o meu individualismo, o meu egoísmo. Mas o que a minha alma precisa verdadeiramente é assentar-me e dizer, é isso, minha alma, que Deus quer para você. E você vai passar com isso com hombridade, você vai passar por isso com caráter, você vai passar por isso com confiança. Por quê que eu digo isso? Porque muitas pessoas acham, presta atenção no que eu vou te dizer, que elas confiam, que elas creem, mas não é confiança nem fé. São elogios, são autoafirmações humanas, e ela acha que é confiança. Ela estava para baixo, vamos usar esse texto, aí veio um e disse, ó, o outro disse, ó, o outro disse, ó, e aí ela levantou, oh, aleluia, agora eu creio, agora eu confio. Mentira, ela está se enganando. Pessoas chegaram para ela e disseram, você realmente não merece isso, mas Deus, aí consola um pouquinho. O outro chega, você é especial, e você, aí levanta mais um pouquinho. O outro diz, nossa, você não imagina, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ou então o outro chega e fala, você foi injustiçado, porque onde já se viu, porque...
Aí ele acha que crê, ele acha que tem fé, mas não é. São só situações humanas, são só elogios, são só apalpadelas, é massagem no ego. E aí quando a situação continua, aí você fica igual a bexiga. Aí você precisa inflar, murcha, infla, murcha, infla, murcha, infla. Quem tem fé em Deus, não precisa pôr o dedo, não precisa pôr a mão. Quem tem fé em Deus crê. Simplesmente acredita. Maria creu, ouvindo a voz dele. Maria, Rabone. As minhas ovelhas ouvirão minha voz e, é a passagem da Bíblia que eu mais amo. Maria, Rabone. As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. É pela voz dele. Não troque fé por incentivo humano. Motivação é muito bom. Só que motivação não segura você no problema. Motivação é a primeira a pegar as malas e ir embora. Você foi aqui no ensejo, na motivação, ela vai embora. E a fé não, a fé é guerreira. A fé permanece. A fé permanece. A Bíblia diz assim: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos. Ele queria ver. Segundo, e não puser o dedo no lugar dos cravos. Terceiro, segundo dedo, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma crerei. Ele coloca 3 condições para crer. Primeiro, eu quero olhar, eu quero vir. Segundo, eu quero pôr o dedo. Terceiro, eu quero pôr a mão. Agora a questão é o seguinte: ele queria pôr o dedo vir e pôr o dedo, queria pôr a mão do lado. O toque e a visão. Só faltou aí. Faltou quantos? 3 sentidos humanos. Ele usou 2. Visão, faltou olfato, faltou paladar. Eu preciso sentir, eu preciso cheirar. Não, ele tirou esses do lado. Eu e você somos guiados pela fé e pela palavra, ou será pelos nossos sentidos humanos? Será que nós precisamos ver para crer? Será que nós precisamos tocar para crer? Ou será que a nossa fé está acima dos nossos sentidos humanos? Uma fé acima da humanidade, esse é o tema da mensagem. Será que a sua fé está acima da sua humanidade? Você não precisa ver nada, você não precisa tocar, você não precisa pôr a mão, você não precisa nada disso. Aqui, ó. E não é sentimento, fé não é sentimento. Ela domina o sentimento, mas ela não é sentimento. Ela é virtude do Espírito. Quando eu creio, eu estou acima do que eu sinto. Quando eu creio, eu estou acima do que eu vejo. Quando eu creio, eu estou acima do que aquilo que eu posso tocar. Eu creio, eu confio. Então eu estou acima, eu confio, eu acredito. E uma das exigências do Evangelho é fé. É fé. E as pessoas, infelizmente, por muitos anos, vincularam fé com bênção, fé com conquista. A fé é questão de salvação. Salvação. Fé não tem nada a ver, o vínculo dela primordial, principal, com conquista. Fé é questão de salvação. Você salvar sua alma dos sentimentos, você salvar sua vida daquilo que te cerca, daquilo que está ao seu redor. Quando você tem fé em Deus, você só precisa que Deus saiba do seu problema. Quando você tem fé em Deus, você não precisa que ninguém ouça as suas lamúrias, que ninguém ouça a sua murmuração, a sua reclamação. Por quê? Porque você não murmura, você não reclama. Quando você tem fé em Deus e você procura alguém, é para que alguém te dê alguma direção, alguém que tenha ciência, te ajude a ter mais fé e te ajude a crer mais na palavra, mas não para você pegar e encher aquela pessoa com seus lamentos, com as suas murmurações e reclamações. Não. Pergunta para o seu irmão do lado: você tem fé em Deus? Você confia nele? A vida está de cabeça para baixo, você ainda confia nele? Girou 360 graus, você ainda confia nele? Tudo ossos secos, você ainda confia nele? O mar está fechado, atrás o inimigo, à frente o mar, você ainda confia nele? Sem revolta? Sem murmuração? Sem encontrando culpados? Apenas ouvindo ele. A Bíblia diz assim: os mansos ouvirão a sua voz. Quantas vezes a sua alma rebelada, a sua alma abatida, dominada por um sentimento, não pôde ouvir a voz dele, e você fez
besteira. Uma das coisas que eu procuro não admitir na minha alma é a falta de mansidão. Quando minha alma está agitada, eu procuro ficar quietinha, na solitude, até que ela calme. Porque uma alma agitada não pensa. Uma alma agitada não ouve a voz dele. Os mansos ouvirão a sua voz. Nós precisamos ser mansos. E a Bíblia diz assim, que Tomé coloca 3 condições. Quais são as condições para você crer? Eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem e estar bem. Eu preciso também que o outro lado corresponda. O que mais? Eu preciso enxergar alguma coisa e eu preciso estar motivado. O que eu e você precisamos para crer? Nada. O que nós precisávamos, nós já temos, que é Cristo. É tudo que eu preciso para crer. É tudo que você e eu precisamos para confiar nele. Eu confio nele não pelo que eu vejo, não porque você vê, não porque nós tocamos, nada disso. Nós confiamos nele, porque o nosso amor por ele é maior que qualquer amor por nós mesmos. Aí eu chego num ponto. Quando você consegue amar Jesus mais do que a ti mesmo, que é o primeiro mandamento, você consegue ter uma boa fé. Uma fé que quando você tem optar por Deus e por você, você opta por ele. Você ama Deus mais do que a você mesmo? Pastora, como que eu posso responder isso? Olhando para as suas reações. Quando você passa por situações difíceis, você se insurge, se rebela, então você ama mais você mesmo. Quando você passa por situações difíceis, você questiona Deus e você murmura e reclama, ama mais você mesmo. Só que isso não é fatídico, você pode mudar essa situação. Você pode aprender a amá-lo, acima de todas as coisas. Você pode aprender a amá-lo do que é você, mas amá-lo do que a família, do que a vida, do que tudo. Aquilo que Jesus disse, aquele que não amar a mim mais do que tudo, né? Não é digno de mim. E aquele que amar a vida vai perdê-la. Quantos crentes hoje podem dizer, eu amo a Deus, eu amo a Cristo, mais do que a mim mesmo? Quantos filhos de Deus podem dizer, eu fico analisando o amor de um pai por um filho e de um filho por um pai. Você sabia que nunca seu filho vai te amar como você o ama? Esquece. Nunca. Nunca. É só você comparar o amor seu pelos seus pais e o amor pelos filhos. Entende? Nunca seus filhos vão te amar como você os ama. Nunca. E nós sabemos que nunca nós vamos amar a Deus como Deus nos ama. Mas nós podemos amar a Deus mais do que a nós mesmos. Tomé coloca as condições para crer. E eu e você não podemos ter condições para crer. Pastora, nem ver a mudança do outro? Nem. 26. 8 dias depois estavam outra vez os discípulos dentro, com eles Tomé. Diga comigo, tempo. 8 dias, Tomé fica, depois do seu relato de incredulidade, curtindo, porque vamos falar a verdade. Para que uma pessoa esboce sua incredulidade, ela precisa de muita coragem, né? E Tomé esboça a sua, declara, relata a sua incredulidade. E o Senhor Jesus espera 8 dias para aquela incredulidade permanecer dentro dele. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quanto mais a incredulidade perdura dentro de você, mais destrutiva ela será. Não permita que a incredulidade ela dure muito tempo dentro de você. Tomé estava bem cuidado. Ele estava totalmente amparado e cuidado pelo projeto do Senhor Jesus de libertá-lo. Não perdure, não deixe perdurar. Se você é uma pessoa que depende, sabe, de enxergar, você não confia nos propósitos de Deus, você não confia naquilo que Deus faz, você não acredita no que Deus faz. Quando Deus faz alguma coisa, você fica desesperado. Não deixe essa situação perdurar, ter durabilidade dentro de você. Por quê? Porque ela pode dominar. E aí fica ruim. De 0 a 10, qual o número que você daria na sua fé? Não olhe para seu convencimento. Olhe para a realidade. Olhe para tudo aquilo que você já viveu. Todo o seu comportamento que você
olhou, que você analisou, que você praticou. Deus não pode mexer em nada. Existem pessoas que estão bem com Deus, né? Desde que nada mude do seu cronograma. Deus mexeu, pronto, né? Ela não sabe chorar, porque chorar não é proibido. Chorar é proibido? Chorar é proibido? Não. É bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Mas murmurar, reclamar, questionar, aí é proibido. Então, Deus mexeu na vida dela, aquela vida medíocre, né? Tudo, uma vida chata, tudo certinho. Isso é muito chato, não é verdade? Não é muito chato? Como é gostoso ter a liberdade de Deus mexer. Mexe, Senhor. Vira para cima, vira para baixo. Coloca situações de insegurança. Quero ser moldado, transformado. Que maravilhoso é nós oferecermos a Deus. Esses dias eu disse uma coisa muito interessante. Um bom barro, para ele fazer um bom vaso. Um vaso que aguenta fogo, que aguenta água. Ou pode ser quantos graus é o fogo, ele aguenta. Por quê? Porque a gente não brinca de ter fé. Se a sua vida fica toda programadinha, culto, cargo, aí Deus mexe num pouquinho e você já estrela. Você tem que analisar a sua fé. Sua fé pode estar condicionada a elogios, a performance, aquilo que os outros veem, a fama, ou sei lá o quê. Aí quando Deus mexe, você vê o tamanho da sua fé. Aí você acha assim, eu tenho fé, tem nada. Por quê? Porque fé é o silêncio da alma e o aconchego dela no peito do Senhor Jesus. Quando eu tenho fé, eu não quero pôr a mão no lado dele, eu quero pôr a cabeça. Quero inclinar a minha cabeça assim, ó, ficar ali aconchegada, quietinha, chorando às vezes, mas recebendo consolo. Eu não quero ficar pondo a mão para ver se realmente, não. Eu só quero consolo. Eu só quero ajuda. Eu choro. Você chora, mas só isso. A gente só chora. A gente só chora porque a gente sabe o que é permitido. Mas abrir a boca, quietinho. Como é bom o silêncio. Principalmente de um filho dele. Aí ele diz assim, parte B. Chegou Jesus estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. O Senhor ministra a paz. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Vê, Tomé, os cravos. Tá, põe. Agora, chega a tua mão e põe no meu lado. Aí é o versículo que nós lemos inicialmente. Ele diz assim, não sejas incrédulo. Por que o Senhor diz não sejas incrédulo? Porque Tomé era incrédulo. Tomé viu muitas coisas. Só que ele não conseguiu ir além da vista. Tomé pôs a mão, muitas coisas. Só que ele não conseguiu ir além do tato. Dias bons você teve na sua vida e houve uma reviravolta, uma mudança. Qual o problema? Pastora, mas sabe o que é? Antes eu tinha alegria, eu tinha motivação. E agora na angústia, foi tudo embora. Que bom que Deus está trocando. Ele está trocando a motivação por certeza. Está rudimentando tudo. Que bom. Que bom que a angústia levou embora. Aquela alegria que era falsa, aquela alegria circunstancial, aquela motivação. Que bom, que bom. Que agora você vai aprender a ter uma alegria verdadeira, uma alegria única. Uma alegria vinculada com Cristo, independente daquilo que você vive. Que bom. Que bom que Deus troca as nossas túnicas, como Ana fazia com Samuel. Que bom que você está crescendo, que bom que nós estamos crescendo. A Bíblia diz assim no 28, para nós orarmos. E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu. Porque Jesus não era Senhor antes? Não. Quando é que Jesus é Senhor? Quando você canta? Quando você diz, bate o pé, ai Senhor Jesus. Ai, ai, ai. Vocês me dizem, Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Quando que Jesus é Senhor? De mim ou de você? Quando aquilo que Ele ordena e que Ele manda é regra absoluta. É verdade absoluta, não tem discussão, não tem porfia. O que é porfiar? Hoje o que tem mais na igreja é crente porfiador. Por quê?
Porque ele aceita não aceitando. E ele fica brigando com Deus, brigando com Deus. Aí ele entra em crise de identidade, aí ele entra em crise de revolta, aí ele entra em crise de abandono, aí vai de crise em crise. Então, mas cadê o senhorio de Cristo ali? Peraí, quando Deus é Senhor, Ele manda e nós obedecemos. A ordem dele é absoluta, risco de morte, Sadraque, Mesaque e Abednego. Primeiro mandamento, não terás imagem de escultura. Segundo mandamento, não farás para ti, Mandamento é mandamento, ele falou, está falado. Aí é o seguinte, mandou, não faço, acabou. É verdade absoluta, é regra absoluta. Não murmureis, para não sejais devorados pelos... Não murmuro. Não vos queixeis, não queixo. É mandamento. Agora, se ele não é Senhor, vamos reconhecer que ele não é Senhor, para que ele possa ser Senhor. Tomé ali naquele momento, ele se converte. Se no capítulo 21 você vê a conversão de Pedro, o relato da concepção de tudo aquilo ali, você vê no capítulo 20 o quê? A conversão de Tomé. Ele diz, Senhor meu e Deus meu, porque até aquele momento, quem era o senhorio? Quem era o senhor de Tomé? As emoções, o toque, os sentidos humanos, a humanidade. Era o Senhor. Aí ele diz, Deus meu. 29, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Fé tardia. Como aquilo que eu digo sempre, né? Existem crentes que eles não conseguem, por exemplo, jubilar um júbilo saudável, é claro, sem euforia, na bênção. Porque eles ficam tão constrangidos, porque eles sabem que aquela bênção é oração alheia e é misericórdia de Deus. Nada tem a ver com ele. Porque ele não creu, ele não confiou, ele não fez nada para aquilo acontecesse. Então, quando... e aí, você está feliz? Estou. E aí, como é que... Não, é benção. Mas ele fica tão envergonhado que ele não consegue jubilar. Por quê? Porque ele sabe que ali não tem nenhuma oração, nenhum afinco, nenhuma devoção, nenhuma abnegação, nada. Aí ele diz assim... Bem-aventurados que não viram e creram. Você é bem-aventurado? Você não viu ainda, mas você crê. Por que você crê? Porque você sente? Não. Porque a sua fé vai além do que você sente. Porque o seu amor por Ele é acima de todas as coisas. E mesmo se você não estiver vivo, pastor, qual o problema? Importante que vai acontecer. Mesmo se você não estiver vivo. Vai acontecer, porque Ele é Deus. E tudo que Ele promete, Ele faz. Você tem que estar vivo? Não, como Abraão. Bem-aventurados que não viram e creram. Não dependa de enxergar para crer. Tenha a sua fé independente dos seus sentidos. Tenha a sua fé independente das suas emoções. Jesus operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, escreve João, que não estão escritos neste livro. Muitas outras coisas diante deles. Bom, eu queria que você ajoelhasse um pouquinho no chão aí. Você clamasse a Deus por fé. O Senhor Jesus diz assim, quem não tem fé, ora a Deus para que Ele dê. Vamos orar, os discípulos, Senhor, nos dê mais fé. Com respeito ao perdão. Ora a Deus, fala, Senhor, eu quero ter uma fé viva. Uma fé cheio de esperança, uma fé absoluta, uma fé em Ti. Deus, eu não quero ser uma pessoa intocável, eu quero ser alguém que seja confiável. Eu quero que o Senhor possa tocar em mim, mexer em mim, eu quero ter uma fé acima de tudo. Diga para o Senhor, diga, Senhor, eu quero crer, Senhor, eu quero confiar, quero ter uma fé acima dos meus sentidos, acima da minha humanidade. Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de libertação hoje. Eu preciso que a minha alma seja dominada, Pai, apenas pela Tua palavra. Eu preciso que a minha alma seja liberta, Deus, dos meus sentimentos. Que a minha confiança em Ti seja maior que todas as coisas. Ó Deus, que eu não seja uma pessoa que eu finja que não errei. Que eu finja que não aconteceu nada. Mas que eu possa assumir, que eu possa estar onde o Senhor está. Se o Senhor está me corrigindo, eu quero ser corrigido. Eu não quero fingir que eu não estou corrigido, Pai. Não estou sendo corrigido. Se o Senhor está me moldando, eu quero estar sendo moldado. Eu quero sentir as dores da molda, as dores da poda, Pai. Eu preciso estar onde o Senhor está. Eu não quero estar, mesmo que seja no monte, o Senhor não esteja no monte. Se o Senhor está no vale, eu quero estar no vale. Eu quero estar onde o Senhor está. Porque o monte sem o Senhor é um pesadelo. E o vale contigo
é um campo verde, é um campo frutífero. Eu só quero estar onde tu estás. Ó Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha curar o coração da tua igreja, que o Senhor venha curar o coração do teu povo, que o Senhor venha dar uma fé verdadeira a cada um de nós, uma fé independente, uma fé forjada no fogo, Deus. Uma fé forjada no fogo, como o apóstolo Pedro diz, que é a prova da vossa fé mais preciosa do que o ouro. Deus, uma fé que é provada no fogo, meu Pai. Uma fé que é poderosa, que é mais cara do que o ouro, mais rara do que pedras preciosas. Pai, em nome do Senhor Jesus, dê a fé que é provada no fogo da tribulação, no fogo da angústia, no fogo da molda, da transformação. Pai Santo, em nome de Jesus, nesta noite nós estamos aqui pedindo fé. Dá fé àquele Senhor que está passando por situações difíceis e que precisa crer acima do que sente. Dá fé àqueles, Pai, que estão passando por momentos onde a solidão, onde o abatimento, Pai, é sentido, Deus, é iminente, quer dominar. Dá fé a esse coração, Pai, para que essa alma possa estar consolada no seu peito, Senhor Jesus. Dá fé àquele que está arrependido a pedir perdão. Dá fé àquele que errou a arrepender-se. Dá fé, Senhor amado, para aquele que está angustiado e amargurado perdoar. Derrama nos nossos corações, Pai, o seu Espírito Santo, para que tenhamos fé. Nós sabemos que a fé não é dada sem exercícios. Nós sabemos que a fé, Deus, ela é dependente de provas. A fé, ela só é aumentada depois que a prova passa, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus que sejamos aprovados nas nossas provas, para que a nossa fé seja aumentada. Que a tua palavra que temos ouvido, Deus, possa aumentar a nossa fé por meio da prática da palavra. Quando praticamos a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Não a palavra que temos esquecido, não a palavra que não mexe, não toca, não transforma, mas aquela palavra vivida. Somente a palavra ouvida que é vivida, Deus, pode, Senhor, aumentar a fé. Então eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que todos nós que estamos aqui nesta noite, Senhor, tenhamos o entendimento, tenhamos o direcionamento, pois a nossa vida precisa de fé. Ó Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos que nesta noite nós sejamos tocados pelo teu Espírito Santo, para que sejamos convencidos, ó Deus, sobre a nossa fé. Senhor, aqueles que têm uma fé doente, uma fé raquítica, uma fé com problemas, Deus, que esse irmão, essa irmã venha tratar dessa fé, uma fé enferma, como a tua palavra diz, uma fé débil. Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha transformar, Senhor. Quantas pessoas têm confundido fé com humanismo, confundido fé com motivações, com emoções, com aparência, com reputação, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Deus, que nós possamos ter uma fé limpa, clara, objetiva no Senhor, uma fé que nos mantém frutificando, Deus, mesmo na terra deserta, mesmo sem chuva, mas que nós possamos buscar dos lençóis de águas do Espírito, a água que precisamos para continuar frutificando. Ó Deus, mesmo no deserto, possamos ter fé e cultivarmos uma amizade, uma aliança contigo, mesmo na enfermidade, na angústia, no perigo, na espada, na fome, no abandono, na decepção, no desprezo, no erro, no pecado, Deus, que a nossa fé leva-nos, Deus, a pedirmos perdão, a arrepender-nos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, possamos reconhecermos, Deus, o quão estado da nossa fé. Qual é o estado da sua fé? Será que a sua fé, como a de Tomé, era uma fé humanista? Era uma fé que dependia do lado humano? Será que você, para crer em Deus, precisa estar bem? É só você analisar o momento que você foi provado, quando você falhou. Você quis atalhos, quis fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, e você percebeu que você não cria em Deus. Seu coração se insurgiu, se levantou,
e você percebeu que não creu em Deus. Não tem problema. É só você arrepender-se e dizer: Senhor, me dê oportunidade de ser provado de novo, porque eu quero ser aprovado. Eu quero colocar a tua palavra em prática, Deus. Eu quero praticar o que eu tenho ouvido. Eu quero dizer uma coisa para você que está há muito tempo na igreja. Por favor, não confunda o tempo que você tem na igreja de intimidade com Deus. Isso é um erro muito grande que os crentes cometem. Você que tem cargo, que tem função, você que tem dons, não faça isso. Eu dou graças ao meu Deus pela palavra que Ele nos deixa sobre. Senhor, eu fiz. Curei enfermos, expulsei demônios em teu nome. Eu não te conheço. Nem todo que diz Senhor, Senhor. Eu quero te dizer uma coisa. A sua intimidade com Deus. Quando você sai da presença das pessoas e você entra no teu secreto, ali nada tem valor, entende? Não tem valor a sua fama, não tem valor a sua reputação, não tem valor o que você faz ou deixa de fazer. Ali, você é apenas uma ovelha, carente e necessitada do amado de sua alma. Ali, nada, ninguém. Por favor, você consegue entender que isso passa? O glamour, tudo isso passa. Arrogância, soberba, isso passa. Mas tudo que fica é Ele. Podemos perder a reputação, podemos perder o amor, podemos perder a utilidade, mas Ele é fundamental. Somos úteis, entende? Apenas úteis. Não traga isso para o lado pessoal, achando que você é diferente das outras pessoas. Eu não sou melhor que você e você não é melhor que eu. Deus é tudo em nós. Não se perca dessa instrução. Não esqueça aquilo que Paulo diz. Aquele que está de pé. Você tem se cuidado? Eu não falo estar de pé no condicional de abençoado, nada disso. Eu falo que aqueles que estão de pé, os que são úteis. Cuidado. Cuidado para você não se perder. Quantas pessoas você já viu se perder na bênção? Hein? Porque deixaram elas tomarem o lugar do Senhor. O que é a bênção? Senão um meio de você ajudar as pessoas. O que é a bênção? Senão um meio de você fazer algo pelos outros. Quando somos abençoados, somos compungidos a fazer mais. O que é a bênção? Em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu não quero ter amargura, eu quero ter fé. Senhor, eu não quero ter amargura e nem avareza, eu quero ter esperança. Diga ao Senhor. Uma fé acima da humanidade. Uma fé acima da sua humanidade. Uma fé acima do que você sente, do que você pensa, do que você passa. Busca essa fé agora diante de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé um momento. Que você fizesse um círculo diante das pessoas. Se você não quiser, estiver num momento particular seu aí, tudo bem. Hoje é um dia onde você, na casa do Senhor, você fica tranquilo. Mas você que quer levantar-se e orar com seus irmãos, olha aí. Mas você que está aí orando, ali já está no caminho, já está naquela comunhão estreitada, pode continuar, não tem problema. Vamos fazer um círculo. E eu quero que você fale com Deus. Você fale com o Senhor. Você peça a Ele que Ele te ajude. A fé não é derramada
como o amor. A fé é resultado. E nós temos que trabalhar para que possamos ter fé. Eu sei que é um trabalho que poucos valorizam. Mas é que isso você só vai ver quando você não a tem. Muitas pessoas são pegas de calça curta. Elas, quando passam por uma situação difícil, perceberam que não tinham fé suficiente para passar por aqui. Não confiaram o necessário. Não deixe a fé estar abaixo da sua humanidade, seu medo, sua insegurança. Não deixe a sua soberba predominar. Se você é filho de Deus, você vai passar por o toque, a poda de uma maneira muito tranquila. Chorar, sim. Às vezes ficar prostrado também. Mas nunca ensoberbecer, nunca criar atalhos, nunca criar situações paralelas, mas sim esperar do alto, porque o homem não pode receber nada se do alto não vier. Nunca queira estar onde Deus não está. Se Deus quer que você passe por essa situação, passe por ela com fidelidade. Não queira pular etapas da sua vida. Não queira estar em outro lugar, não queira passar por outra situação. Não faça como Jó, eu me lembro dos dias antigos, onde eu tinha, onde eu podia, onde eu era feliz. Isso não é sábio. Não faça isso. Saiba que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus ama você. E saiba que o que Ele está fazendo é para o seu melhor. Eu sei que você não sabe como. Você não sabe como. Mas não queira saber o que Deus sabe. Não queira entender o que Deus sabe, o que Deus está fazendo, não queira. Fique na posição de filho, fique na posição de filha, fique na posição de servo. Simplesmente confie nele e acredite. Acredite nele. Como você nunca confiou na sua vida. Confia nele. Porque ele começou uma boa obra na sua vida. E ele vai completá-la. Por quê? Porque você é filho dele. Você é filha dele. Deus tem compromisso com os seus. A Bíblia diz assim que ele fere para sarar. Então se ele feriu para tirar alguma coisa, para limpar, ele vai sarar. Você acha que ele iria deixar a ferida aberta? Isaías terminando, ele diz assim: eu faria uma mãe gerar, uma madre gerar, e não deixaria o filho nascer. Ele diz assim: eu criei o mundo em 6 dias e descansei no 7º. Ele estava falando sobre a pressa de Israel, sobre o desespero de Israel. Não tenha pressa, Deus vai fazer. Mas também não seja letárgico. Esteja com Jesus no trabalhar, corresponda. Corresponda. As instruções, os conselhos do Senhor. Seja participativo, esteja com Cristo. O que Ele está dizendo para você fazer agora? Para você perdoar, perdoe. Para você ficar tranquilo, fique. Mas não entenda as coisas que te aconteceram. Isso você não vai entender agora. Você não vai compreender neste momento. Pode ser que você ainda compreenda nesta vida. Mas muitas vezes só na eternidade. E na eternidade eu acho que você não vai querer entender nada. Você vai querer só glorificar e jubilar o nome do Senhor. Não procure entender as coisas que Deus faz. A Bíblia diz que tudo foi criado pelo poder da palavra do Senhor. E é assim que Ele trabalha, pelo poder da palavra dEle. E aquele que crê na palavra de Deus, esse será abençoado. Então, em nome de Jesus, você entregou a sua vida para Ele. Você é salvo por Ele. Você acha que Ele não vai cuidar de você? Você acha que Ele não feriu, não é o mesmo que vai sarar? Ele vai sarar. Não murmure, não reclame, ore. Você pode chorar? Pode. Pode abater-se? Pode. Mas nenhum abatimento que deixe os outros enxergar. Nenhum abatimento que seja para chamar a atenção dos outros. Nenhum abatimento que seja para que os outros venham
levantar o seu ego, massagear o seu ego. Não. Rejeite massagens humanas. Rejeite toques humanos, se for para gerar em você um consolo nocivo. Receba o consolo do Espírito Santo. Rejeite tudo aquilo que vem oferecer-te uma motivação e uma confiança que não venha da fé. Não aceite nada que não venha da fé. Eu quero que você diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu quero uma fé acima da minha humanidade. Eu preciso ter esperança, ter fé, ter certeza. Por isso o meu coração tem que ficar livre, liberto da amargura, do ressentimento, para que não haja avareza, para que em mim haja lugar para construir a fé. Pai Santo, não importa a situação sombria que eu estou passando, o Senhor é a luz que ilumina a minha vida. Não importa se eu não enxergo a luz no final do túnel, porque a luz que eu espero vem do alto. Pai, em nome de Jesus, eu preciso restaurar a minha alma e ser aprovado nas provações. Eu te peço em nome de Jesus, tudo que o inimigo da minha alma tem levantado para destruir, para ofuscar a minha fé, com pensamentos, com sentimentos, com arguições, porfias da minha alma, eu repreendo todo sentimento, todo pensamento, todo planejamento do diabo na minha mente e na minha vida, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Amém, irmãos.